Olá, bom dia, tudo bem? Espero que todos estão aqui, vocês estejam bem, suas famílias também. Estamos começando o nosso webinar. É, as pessoas estão começando a chegar, já estamos com mais de 200 pessoas aqui presentes no nosso webinar. Então, eu queria inicialmente agradecer vocês que estão aqui na nossa audiência por estarem conosco. A gente está com casa cheia, todas as inscrições foram esgotadas há 2 dias atrás, então a gente está com a capacidade máxima do evento. Então, primeiramente, eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente para por acreditar e estar querendo conhecer um pouquinho mais dos nossos conteúdos, dos nossos painelistas que estão aqui, do moderador, que vão trazer bastante informação relevante sobre auditoria de PLD e as novas regulamentações, né? Então, o que isso impacta? No próximo slide, eu queria só inicialmente dar alguns recados que são bem importantes para que aconteça da melhor forma esse evento. A gente está utilizando a ferramenta Zoom. Esse evento está sendo gravado, ele fica disponível apenas para quem são membros do ACANS Brasil Chapter, então por isso que a gente também grava ele como conteúdo. Vocês vão observar que vocês estão no mudo, então vocês realmente não podem falar, mas podem conectar o áudio, tem como conectar o áudio para vocês escutarem o que nós estamos falando, o que os painelistas estão falando e tudo mais. Próximo. As perguntas, no momento final, a gente vai ter um momento de perguntas. Possivelmente a gente não conseguiu fazer todas, mas eu já peço para que vocês mandem para a gente. Como vocês vão mandar? Tem um botão do chat, vocês estão disponíveis para mandar para os hosts. Você tem que mandar para o José Leonélio. José Leonélio, ele está como responsável para receber todas as perguntas. Então, eu falo isso porque se vocês mandarem para os panelistas, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa, aí possivelmente a gente não consiga colocar, porque é ele que está fazendo com o time de back-office, fazendo toda essa organização aí de perguntas para colocar junto com o moderador e ele fazer a pergunta ao vivo. Então, mais uma vez, repito, clica no chat, vocês vão localizar como co-host José Leonélio. Ele é a pessoa responsável para receber as perguntas e depois mandar para o moderador fazer aos painelistas, tá bom? E aí a gente já também queria aproveitar e trazer um pouquinho sobre a nossa programação de webinars para esse ano, tá? Então esse é o primeiro, a gente tem previsto 4, esse mais 3 eventos gratuitos de webinar. Esse agora de março, tem previsto em junho, outubro e dezembro. Então a gente tem mais 3 grandes eventos aqui e tenho certeza que vocês vão gostar bastante ao longo do ano. No próximo slide, vocês vão ver, para quem é membro, aí tem que ser filiado da ACANS e também filiado do ACANS Brasil Chapter, ele vai ter acesso a mais 4 eventos que esses são realmente exclusivos, tá? O nosso próximo evento, que está previsto para abril, na segunda quinzena de abril, vai ser sobre os impactos da LGPD nas empresas financeiras e não financeiras. A gente vai divulgar para quem são os nossos membros, então é um evento bem exclusivo. Eu acho que é bem importante. Você que está na dúvida se entra ou não entra, faz parte ou não desse grupo, aconselho você a fazer para não se transformar só 4 eventos, e sim em 8 eventos que você vai poder participar. Próximo. Então, quem somos nós, né? O ACANS Brasil Chapter. Nós temos a visão aí de ser o principal organizador de disseminação e discussão de temas para profissionais que atuam na prevenção a crimes financeiros. Então, aqui eu já posso dizer, vendo vários colegas que eu conheço, tanto de reguladores como de bancos, instituições financeiras e não financeiras. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque é exatamente essa a nossa visão. E a nossa missão é fomentar a inovação e conhecimento, para fortalecer a prevenção a crimes financeiros. Nosso boarding é composto pelo José Leonélio, que também é diretor, o Leonardo Abate, o Alberto Afonso, que vai ser o moderador hoje, o Rodrigo Silva, eu e o Roger Miura também, que está aqui. Todos nós somos o boarding que trabalhamos muito nos bastidores para conseguir trazer todo esse conteúdo para você. Próximo. Então, finalizando aqui até a minha parte, eu queria lembrar como a gente consegue fazer a filiação até para participar daqueles 4 eventos exclusivos para membros. Tá com o membership ativo da ACANS. 2,
falar com a gente através do e-mail filiacão, né, porque não tem acento, @acansbrasilchapter.org. Pode tirar as dúvidas. Os principais benefícios são, a gente lembrando, nos eventos gratuitos como esse, a vaga está garantida, mesmo a gente tendo capacidade total para os nossos membros, a gente tem vaga, então a gente sempre deixa um slot para eles. Se tiver algum evento pago, alguma coisa, a gente também vai ter desconto. Quem é da ACANS e tem recertificação importante, esse evento, por exemplo, para quem é filiado nosso, conta um crédito da ACANS. Então, acho que vale muito a pena vocês acessarem. Se tiverem dúvida ou como fazer esse registro, entre em contato que eu vou poder ajudar vocês em toda essa dinâmica de registrar com a gente. Próximo. Então, queria agradecer, desejar um bom evento para todos. Eu vou passar agora a palavra para o nosso chair e também moderador desse painel. Alberto, seja bem-vindo. Passo a palavra para você. Um bom evento a todos. Obrigado. Obrigado, Márcio. Primeiramente, muito obrigado a todos que estão conectados aí nessa manhã com a gente para esse mais um webinar do ACAMS Brasil Chapter, né? E especialmente por ser sobre auditoria interna, né, frente a novas regulações da PLD. Além desse trabalho no ACAMS Chapter Brasil, eu também sou auditor já há 20 anos, então uma satisfação falar sobre esse tema. Hoje estamos trazendo uma discussão que é de interesse acho, da maioria das instituições financeiras, né? Focando na auditoria interna, que é um dos componentes dos controles internos das instituições, e também requerido pelo regulador, né? Mais especificamente, hoje nós vamos tratar do Banco Central, a 3978 requer uma auditoria. E acho que a maioria, se não todas, já estão planejando ou já realizando auditorias relacionadas à lavagem de dinheiro, com foco nos processos de AML, de acordo com o Banco Central e as novas regulações. A gente também pretende trazer, tá, para que todos saibam, a CVM e a SUSEP logo para falar com a gente. Até de interesse deles, nos antecipou de querer trazer, então nós vamos trazê-los no próximo evento para falar um pouco aí da expectativa deles e também convidando aí profissionais que já atuam. Então, gostaria, sem mais delongas, aí, de apresentar os nossos panelistas de hoje. Né? Nós temos o Francisco Silveira, ele é chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, atua no Banco Central há mais de 26 anos, foi professor na FACESP e UNIP, graduado em Ciências Econômicas pela FACESP e pós-graduado em Finanças pela FECAP. Temos também a Mariana Baquim, que é a Head de Auditoria do Nubank, com mais de 12 anos de experiência em auditoria interna de bancos, foi responsável por montar a auditoria interna no Nubank. Ela é formada em Direito pela Unesp e certificada em CIA e ACANS. E o Adriano Teixeira, que é gerente do Departamento de Auditoria Interna do Bradesco. Está no Bradesco já há mais de 22 anos, já atuou em diversas funções, e os 13 últimos na auditoria e inspetoria do Banco Bradesco. Ele também é coordenador da subcomissão de auditoria interna da FEBRABAN, formado em ciências contábeis e pós-graduado em auditoria contábil pela Universidade Federal da Paraíba. MBA em auditoria interna de instituições financeiras pela FIPECAF, mestrado profissional em controladoria e finanças pela Faculdade FIPECAF, e doutorando do programa de doutorado profissional em controladoria e finanças empresariais da Universidade Mackenzie. Ele é também certificado em CAMS e CRMA. Falando um pouco da programação do evento, nós vamos ter esse evento aí, os próximos 60 minutos de apresentação dos nossos 3 convidados. Então, mais uma vez, como o Márcio comentou, perguntas via chat pelo José Leonélio, encaminha para ele, nós vamos tentar acomodar todas, se não for possível, nós vamos mandar depois as perguntas dos nossos convidados offline e tentar responder todos os participantes. Tá?
Acho que para iniciar o evento, né, acho que é importante um contexto, né? Nós estamos num momento aí bastante importante, né, dessas regulações, né? Como todos sabem, essas novas regulações, não só do Bacen, né, a lei, Receita Federal, CVM, COAF, e por a SUSEP, por aí vai, para atender às recomendações do GAFI. O Brasil precisa estar de acordo com as recomendações do GAFI, como todos sabem, o GAFI está vindo confirmado fazer uma avaliação de efetividade das ações tomadas, né? Tanto pelos reguladores e tanto pelo mercado e os participantes. Então, acho que esse cenário traz ainda mais importância para o tema, porque a expectativa dos reguladores é que todos estejam em compliance com essas novas regulações e que a gente atinja aí o nível necessário para passar nas avaliações do GAFI. Né? E pensando nisso, nos desafios, né, que nós vamos ter, mais especificamente pela auditoria interna, a gente traz aí no painel, né, algumas instituições financeiras, mas para representar aí o lado das fintechs, né, a gente convidou a Mariana Baquim, que é a head do Nubank, como eu comentei. E aí, Mariana, eu imagino que numa instituição financeira digital, os desafios dessa nova abordagem de risco, né, que é um dos fatores principais da nova regulação, né, também a consideração dos riscos tecnológicos relacionados à lavagem de dinheiro, requer uma abordagem diferente, né, não só da organização, mas também da auditoria, que vai ter que ter um foco nesses tópicos, né? Você poderia, talvez, nos falar um pouco como você vê esses desafios aí para a auditoria interna em PLD para as fintechs? Claro. A ideia é ir passando também na minha apresentação e aprofundar um pouco mais em detalhes desses desafios. Obrigada, antes de começar a falar, ao Chapter pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que as instituições todas estão se digitalizando. Algumas já estavam nesse caminho e outras tiveram esse caminho acelerado durante a pandemia. E isso traz, sim, novos riscos para as instituições, e é isso que eu pretendo abordar na minha apresentação. Acho que a gente pode iniciar. Então, trazendo um pouquinho do histórico do Nubank, para quem não conhece, o Nubank é o maior banco digital independente do mundo hoje. Foi fundado em 2013, muito focado na experiência do cliente, em trazer inovações para o mercado financeiro. Hoje nós já temos 34 milhões de clientes, e aí, obviamente, com esse tamanho, nós já temos que ter uma estrutura de controles internos para fazer jus, para fazer vista à representatividade que a instituição já tem no mercado. No próximo slide, vocês vão ver um pouquinho da estrutura da auditoria interna. Então, a auditoria interna existe no Nubank desde 2017. Em 2016, no final de 2016, a estrutura começou a ser montada por mim, e hoje nós já temos 18 auditores, nós temos 2 data auditors. Então, é uma função de auditoria um pouco mais conectada com a análise de dados. Todos os nossos auditores hoje fazem análise de dados, porém a gente tem esse outro caminho de carreira dentro da auditoria, com um foco muito mais forte em análise de dados. Nós temos um engenheiro de software, vamos ter até 3 engenheiros de software no final do ano, até o final desse ano, dentro da auditoria interna. Então, isso já mostra um pouquinho o peso que tecnologia tem dentro da auditoria numa instituição como o Nubank. Hoje, a gente pode dizer que todos os trabalhos de auditoria que a gente faz são baseados em dados. Começando pelo planejamento anual, então a gente tem um modelo que a gente construiu internamente dentro da auditoria do Nubank para definir quais vão ser os trabalhos, as auditorias que a gente vai desenvolver. Então, saindo um pouco daquele modelo de matriz de risco, que é uma fotografia estática, e transformando isso num modelo muito mais dinâmico e que a gente está no caminho aí também até o final desse ano para transformar ele no modelo de machine learning.
nós também fazemos uma análise muito minuciosa ao início de cada trabalho de todos os dados que nós temos disponíveis para conseguir analisar e fazer os nossos testes de auditoria, para que a gente consiga plugar na nossa estrutura de auditoria contínua. Então, a auditoria do Nubank hoje tem uma grande aposta, que é a auditoria contínua. Para nós, vai parar de chamar auditoria contínua e vai ser chamada só de auditoria, que a maior parte do nosso trabalho vai ser desenvolvida dentro desse framework. E a gente usa a metodologia ágil. Eu sei que é um hot topic para auditores. Muitos de vocês, colegas, devem ter ouvido falar sobre auditoria agile, usar Scrum, mas a gente, infelizmente, vê ainda poucas instituições conseguindo aplicar isso na prática. A gente tem o privilégio no Nubank hoje de conseguir usar no nosso dia a dia. Então, a gente divide os trabalhos de auditoria em sprints, que é como os desenvolvedores de software, as pessoas que fazem produto, dividem o trabalho. Então, a gente fatia o trabalho em entregas menores, a gente compartilha os resultados antes, então isso requer uma carga de revisão por parte da liderança da auditoria muito maior, não só no final do trabalho, e a nossa abordagem é totalmente baseada em risco também na hora de definir cada sprint. Então, aqui falando muito rápido, porque tem muita coisa que eu quero falar com vocês hoje sobre como a auditoria do Nubank está estruturada. Próximo slide, por favor. E aí, um fun fact que eu queria falar para vocês sobre o nosso modelo interno, né, de avaliação de risco, é que ele sempre traz a auditoria de PLD como uma alta prioridade. Então, acho que isso mostra também a importância do tema. Gente, desculpa, eu vou ter que abrir a porta para o cachorro. Vida real aqui do Zoom. Mostra a importância do tema dentro de uma instituição digital e que oferece produtos exclusivamente de maneira digital. Então, isso não é novidade na regulamentação atual. Antes, o regulador já deixava muito claro que a forma de contato com o cliente também definiria o nível de risco, o nível de escrutínio que as instituições deveriam ter em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. A gente leva isso muito a sério no Nubank, por isso a auditoria de PLD-FT é algo que está ali, todo ano a gente faz, desde quando a gente começou a auditoria. Então, eu queria trazer aqui um primeiro tópico, que é por que a importância da auditoria interna dentro de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo efetivo. A auditoria interna tem que ser um dos pilares do programa. Então, tem que ter um bom programa, tem que ter 4 pilares. Então, um sistema bom de políticas e procedimentos, isso fica na mão da primeira linha. Uma função de compliance forte e independente, segunda linha. Um programa de treinamento, que às vezes vira o patinho feio ali do programa de PLD, mas extremamente importante, mais para frente eu vou falar sobre isso. E uma função de terceira linha, primeiro, independente. Então, posicionamento na instituição é muito importante, linhas de reporte também muito importante, e acesso a dados extremamente importante nessa nova realidade que a gente está vivendo, e qualificação. A auditoria tem que ser independente e qualificada. E aqui eu trago 2 tópicos de qualificação muito importantes. Primeiro tópico, qualificação em PLD-FT. Vocês viram lá que eu sou certificada CAMS, o Adriano vai falar também é certificado CAMS, sempre querer puxar a sardinha para o pessoal do EICAS, mas é extremamente importante, interessante a certificação. Isso traz uma segurança para você como auditor, como auditora, para realizar os testes, para avaliar a forma como as instituições estão implantando o programa de PLD. Então, eu super indico vocês conhecerem mais sobre a certificação, é bem interessante. E qualificação em análise de dados. Eu sei que é muito vago falar sobre qualificação em análise de dados, assim, fica muito voando, mas na realidade que a gente está vivendo e a velocidade com que as instituições estão desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos baseados em tecnologia, quem não se qualificar em análise de dados vai ficar para trás. Então, próximo slide agora. Eu tentei trazer aqui um pouco do que a gente está usando para montar, a base que a gente está usando para montar o nosso programa de testes, tá? Da auditoria interna do Nubank. Então, o primeiro assunto, e vocês vão ver que eu coloquei um íconezinho ali de um rainho, uma nuvenzinha com um rainho, toda vez que repetir essa sentença, avaliação de riscos. Então, Mari, eu vou ter que fazer auditoria de PLD na minha instituição, tenho muita coisa para ver, não vou conseguir ver tudo. O que eu priorizo? Você prioriza esse slide. Prioriza a adequação da avaliação de riscos. Porque agora, com a 3978, com a nova regulamentação,
uma boa avaliação de riscos feita pela instituição é a base para todo o programa de prevenção à lavagem de dinheiro da companhia. Se a gente tiver problema na avaliação de riscos, problema na forma como a gente construiu essa avaliação de risco, muito provavelmente a gente vai encontrar problemas em todos os outros tópicos que a gente vai discutir aqui. Então, o que tem que ter, o que uma boa avaliação de risco deve considerar, tá? Primeiro, a gente precisa ter uma visão de risco inerente e residual. Isso para o auditor é extremamente importante, porque quando a gente vê um gap muito grande entre o risco inerente e o risco residual, quer dizer que aquele controle é chave, um forte candidato a gente ter testes mais robustos naquele controle, né? Mas a gente precisa ter a consideração de riscos do cliente, da instituição, aqui incluindo o modelo de negócio, muito importante para essas questões de digitalização que a gente está falando, precisa ser considerado o produto, precisa ser consideradas as atividades exercidas pelos funcionários e pelos parceiros e terceiros, tá? Aqui eu também trouxe um tópico que para a gente já é realidade, eu imagino que para muitas instituições também já deve ser, que é o uso de modelos de inteligência artificial. Então, essa utilização de modelos para a escoragem de clientes, produtos, operações da instituição, já é algo que está acontecendo, e aí isso traz um outro tópico que tem que ser observado na auditoria, como eu valido este modelo e como eu documento este modelo. E aí, quando a gente fala de PLD e FT, a gente também pode entrar em algumas questões éticas de modelagem, né? Porque o modelo de inteligência artificial, ele pode aprender, por exemplo, que nomes com raízes árabes, eles têm um risco maior de financiamento ao terrorismo. Quão ético isso é, né? Como avaliar que essa deve ser uma decisão tomada por um modelo de inteligência artificial? Então, são novos desafios que estão surgindo e a gente tem que ficar atento em relação a isso também. Né? O tópico de avaliação de novos produtos e novas tecnologias. Então, aqui, extremamente importante nessa nova realidade que a gente está vivendo. De novo, as instituições estavam com níveis e graus muito diferentes de digitalização quando a pandemia chegou, e a pandemia forçou uma grande onda de digitalização e inovação dentro das instituições financeiras. Qual o nível de controle? Como avaliar que esses novos produtos, e que é importante dizer, não só novos produtos, às vezes são produtos antigos. Cartão de crédito, por exemplo, que foi o primeiro produto do Nubank, existia há décadas. Ninguém pode falar que a gente inventou o cartão de crédito, mas a gente usou novas tecnologias para prover esse produto, esse serviço para os clientes. Então, isso também é algo que tem que estar no top of mind dos auditores, né? E, por fim, tem ali aqueles tópicos da avaliação de riscos, que é ter uma revisão e atualização periódica, a qualidade da formalização e a tal da avaliação da efetividade, que é algo novo também que a 3978 trouxe. No próximo slide, eu faço uma referência ao que o Alberto estava falando no começo da apresentação dele, né? Pode passar o slide, por favor. Obrigada. Então, a 3978, ela veio com alterações substanciais na forma como as instituições se posicionam em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. E a raiz desse novo posicionamento, no fim das contas, é a avaliação interna de risco. Né? As definições que a instituição tem que fazer, a atualização dessa avaliação, que tem que ser a cada 2 anos, porém, quando houver alteração no ambiente de risco, ela também tem que ser atualizada, e o nível de aprovação e formalização que a gente precisa ter dessa avaliação. Esse componente novo da avaliação de efetividade, né, que tem que ser documentado num relatório específico, apresentado para o comitê de auditoria, tem que ter plano de ação, tem que ter acompanhamento de plano de ação, é algo extremamente novo para as instituições e deve entrar também no planejamento das auditorias, e aí tem toda a parte de documentação que a gente tem que ir lá e fazer o check the box no checklist regulatório. Então, é algo que a gente também está em mente para incluir no nosso plano. No próximo slide, eu faço um paralelo com a questão da inovação com as recomendações do GAFI.
Então, novas tecnologias, essa recomendação 15 do GAFI, a gente ainda não foi avaliado, então é uma das recomendações que agora, nessa nova avaliação que o Alberto citou no começo da apresentação, vai ser a primeira vez que a gente passa, né? E aqui o GAFI deixa claro que é o desenvolvimento de novos produtos e práticas de negócio. Então, atenção nesse item. Garantir que não só os novos produtos passam pela avaliação, mas essas novas tecnologias que às vezes ficam um pouco esquecidas ou subentendidas dentro do processo de avaliação de novos produtos, ou passam ou não passam, então é legal avaliar isso também durante a auditoria. E se a gente está considerando novos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo que surgem do uso dessas novas tecnologias, tá? No próximo slide, a gente entra já numa outra... Próximo, por favor. Obrigada. A gente entra num outro tópico muito importante, que é Know Your Customer, né? Então, conheça seu cliente. Mais uma vez, vocês estão vendo o meu rainho ali. O que a regulamentação nova traz? Que as instituições precisam ter a diligência adequada ao nível de risco atribuído ao cliente. O que eu falei lá no começo? Se a gente não fez bem a nossa avaliação de risco, se a gente não construiu os nossos modelos, no caso de uso de modelo, de escoragem, né, modelo de inteligência artificial, se a gente não construiu esses modelos de forma correta, de forma acurada, eu já não estou fazendo bem esse controle, né? Eu já não estou implantando bem a devida diligência do cliente de acordo ao nível de risco, né? Então, aqui, a gente tem outras oportunidades também de usar a tecnologia para fazer uma cobertura mais efetiva e eficiente de risco dentro da auditoria interna. A regulamentação nova, ela traz essa diferenciação entre identificação e qualificação, onde a instituição deve identificar todos os clientes e qualificar baseado em risco. Então, a gente pode ter aí um desenvolvimento de testes contínuos no ambiente de análise de dados de vocês, batendo, por exemplo, 100% de clientes com identificação. Né? Isso todo mundo tem que ter. E depois construindo testes de acordo com a qualificação de risco de cada cliente, baseado na abordagem de risco da instituição. Então, no próximo slide, eu trouxe um pouquinho mais de detalhes sobre o que a 3978 fala para a gente, e aí está o Silveira aqui depois dizendo, Mariana, é isso mesmo ou não é? Ou, enfim, né? Vamos ver. O que a 3978 traz de novidade para a gente em relação a Know Your Customer. Então, de novo, importante alteração, identificação versus qualificação. Identifica todo mundo, qualifica baseado no risco. Mas o que é identificação e qualificação? Então, vamos lá. Identificação. A gente tem que assegurar que o cliente é quem ele diz que ele é, certo? Aqui são os itens básicos de documentação. Então, CPF, CNPJ, endereço, mas aqui na identificação também tem o processo de validação. Dependendo de como a instituição faz esse processo, também dá para fazer teste contínuo baseado em dados, né? E aí a gente vai para a qualificação baseada na qualificação de risco do cliente. Importante, ela é dinâmica, ela muda se o cliente mudar. Se o cliente mudou de comportamento, se o cliente virou PEP, se o cliente mudou o perfil de uso dos produtos da instituição, ele deve mudar de perfil de risco. Aqui ele inclui dados de renda e faturamento, que vocês viram que na identificação eu não preciso da renda, eu não preciso do faturamento, né? A validação também tem que acontecer, validação com bases dependentes desses dados de qualificação do cliente, né? Então, a enhanced due diligence, né? Quando a gente deve fazer uma due diligence mais detalhada, mais acurada, mais aprofundada, né? Quando a gente classificar esse cliente como alto risco, né? Incluindo a identificação de clientes PEP aqui. Importante também outros tópicos que não pode iniciar o relacionamento sem processo de qualificação, ponto, vírgula. A gente tem uma exceção de 30 dias que a gente tem que manter um monitoramento para garantir que nesses 30 dias eu vou conseguir obter esses dados de qualificação do cliente, tá? No próximo slide, eu trago um exemplo de classificação de clientes. De novo, exemplo, tá? Não estou dizendo aqui que as instituições de vocês devem ter esta carinha de classificação, mas é melhor prática de mercado para PLD-FT. Então, a gente tem uma categoria de cliente que são clientes proibidos. Ou seja, eu não vou aceitar esses clientes dentro da minha base de clientes, que são clientes em lista de sanções, na lista da OFAC, aí eu tenho clientes de risco alto, médio, baixo, dependendo do nível de atividade.
beleza? Estou falando rápido, tem muito assunto, então vamos para o próximo tópico. Pode passar, por favor. Aí a gente chega nos monitoramentos... Não, volta um. A gente chega nos monitoramentos de PLD, onde também, mais uma vez, olha lá meu íconezinho de rainha para vocês. Como que o processo de monitoramento tem que acontecer? A seleção das operações é, de novo, baseada na abordagem de risco da instituição, avaliação de risco da instituição. Então, a responsabilidade de definição é muito mais da instituição, né? O regulador, ele quer muito mais ownership, muito mais autonomia da instituição na hora de definir o que é uma operação de alto risco, o que é um cliente de alto risco, né? E aí isso traz uma grande responsabilidade também para a auditoria interna, na hora de avaliar o quão efetiva, o quão alinhada ao perfil da instituição está a abordagem baseada em risco, a avaliação de risco, né? Então, é importante aqui garantir que a metodologia para definir essas operações está alinhada, de novo, com o que a gente falou lá no começo, novos produtos e novas tecnologias. Não adianta nada eu ter um processo de avaliação de novos produtos e novas tecnologias se eu não consigo depois transpor essas novidades, essas inovações, para o meu processo de monitoramento, né? Então, comparar também essas tipologias com as melhores práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Quando você faz o curso do EICAMS, tem vários, o pessoal também mantém a gente bastante bem informado, com vários mailings, com novas tipologias, com novas tendências de mercado. E aqui, 2 dicas de testes contínuos que a gente pode fazer é, primeiro, verificar a integridade de base de dados. Então, muito importante, porque como a gente fala em qualquer análise, em qualquer verificação baseada em dados, garbage in, garbage out. Se eu não tenho uma base boa, provavelmente eu não vou ter um monitoramento bom e acurado, né? E aqui também outra dica é construir monitoramentos contínuos baseados na 4001. Então, o próprio regulador traz algumas dicas de como a gente pode lidar e como a gente pode implantar bons monitoramentos. Próximo slide, por favor. Aí a gente vai para a gestão de casos e a comunicação para o COAF. Aqui o que eu queria destacar é a 3978 trouxe o threshold de 45 dias. O que quer dizer? Apareceu o alerta no monitoramento, a instituição tem 45 dias para avaliar o alerta e comunicar ao COAF nesse mesmo prazo. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer as validações da auditoria em relação a esse prazo de comunicação / avaliação, né? Isso também dá para colocar teste baseado em dados, ou seja, avaliar continuamente as tendências, monitorar continuamente as tendências. Outro ponto importante a destacar da 3978 é a necessidade de documentar em dossiê individualizado. Cada uma dessas diferentes análises que a gente faz após o monitoramento, após o alerta, a gente precisa ter um dossiê individualizado caso a caso. Aí a gente tem que ver qual que é o sistema que está sendo utilizado, se esse sistema é de um terceiro. Então, tem outros riscos que podem estar envolvidos aí. Próximo slide, por favor. E aqui, como eu falei, tem muita gente que trata como o patinho feio do programa de PLD, mas extremamente importante a gente ter treinamentos que são efetivos e que estão em linha com o perfil da instituição, né? Então, no caso do Nubank, não adianta nada eu ter um treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro no Nubank falando sobre o risco de depósito em efetivo na boca do caixa das agências. A gente não tem agência física, nossos riscos são diferentes, nossos riscos são outros. Então, cabe também à auditoria interna avaliar a profundidade do treinamento, qual a importância dada pela alta direção. Então, os diretores conhecem principalmente as penalidades relacionadas a infrações nos controles obrigatórios mandatórios de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso é muito importante, né? Qual é a resposta dos funcionários? Os funcionários fazem testes, os funcionários efetivamente participam daquele treinamento? O treinamento está adequado à função do funcionário? Então, quem está na linha de frente, falando com o cliente, que pode identificar, às vezes, um comportamento suspeito, está tendo um treinamento adequado à sua função? A gente fala sobre tipping off, que é você dar dica para o cliente de que ele está passando por um processo de avaliação interna super perigoso, é proibido, não pode, isso tem que estar no treinamento também. E, claro, ações disciplinares para descumprimento do treinamento. Então, o que a instituição faz se os funcionários não forem treinados ou não fizerem o treinamento?
Mariana, conseguimos ir para uma conclusão? Sim. Então, eu acho que, bom, eu falei rápido pra caramba, tem muito assunto, eu acho que é uma auditoria que vai ser bastante desafiadora para nós, auditores. Temos muitos itens novos, né, para avaliar. Eu espero que eu tenha conseguido passar pelos principais tópicos. Se vocês tiverem dúvidas sobre, não só sobre a apresentação hoje sobre PLD, mas também sobre a auditoria do Nubank, sobre o que a gente está fazendo, as inovações que a gente está implantando, eu estou à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite e até as perguntas. Muito obrigado, Mariana. Excelente, acho que bem rica a apresentação em detalhes e com relação à expectativa, abordagem de risco e principalmente o uso de dados, né? Mas o que é bem comum, né? A gente vê que é bem comum no ambiente de fintech, de empresas de tecnologia. Não que as outras instituições, né, não estejam usando, que eu acho que talvez o Adriano pode trazer para a gente um pouco, né? O Adriano que já está há mais de 20 anos no Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, né? Com muita tecnologia também, né? Um dos primeiros aí pioneiros em tecnologia bancária. Eu acho que vai enriquecer aí o nosso webinar, se você falar um pouquinho, Adriana, sobre os desafios aí para a auditoria de um banco gigante como é o Bradesco, né? Essa nova abordagem, essa nova regulação, o que vem impactando o banco e como que a auditoria está respondendo a isso. Ok, Alberto. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento com os outros dois painelistas, né, a Mariana aí do Nubank, o Silveira do Banco Central, né, com a sua moderação, né. Então eu me sinto honrado de estar participando desse evento aqui do ACAMS Chapter. Eu que sou associado do ACAMS Chapter, né, também, né. Então muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer também a nossa diretoria do Departamento de Auditoria e Inspetoria Geral no Bradesco, pelo apoio em estar participando desse evento. Só como um disclaimer, aqui as opiniões que serão colocadas não representam a opinião do Banco Bradesco, e sim a minha, que estou aqui fazendo essa exposição, né? Como eu comentei, tivemos esse apoio da nossa diretoria. A diretoria é essa que está sempre nos provocando e nos apoiando também em buscar as melhores práticas para que a nossa auditoria se torne cada vez mais up-to-date às novas exigências, né? E não é diferente para os bancos tradicionais, né? Os desafios com relação a essas novas regulamentações, em especial o próprio Bradesco, que também possui um banco digital, né, que é o Next, que eu não vou explanar aqui sobre essa questão, mas também nós temos esse desafio, também que nós temos um banco digital, mas que segue a mesma governança em termos de avaliação que eu vou colocar aqui para vocês nessa exposição. Vou procurar, evidentemente, vai ser uma exposição não exaustiva diante do tempo, que ele é bem curto, né? Mas que a gente possa demonstrar qual que é a estrutura que nós temos e as principais abordagens para avaliação da prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em um banco, como você comentou, um banco de grande porte, né? Estou começando com a estrutura, né? Hoje a nossa estrutura ela está disposta com 4 superintendências executivas, né, respondendo para a nossa diretoria do departamento. Diretoria essa executiva que tem uma linha direta e um reporte ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e linha direta também com a nossa presidência. Vocês podem ter acesso ao nosso organograma funcional no site do bradesco.com.br/relações com investidores. Então, nós temos 4 superintendências com agendas bem específicas, né? Aqui 3 superintendências que atuam
em avaliação de negócio e uma superintendência que atua do ponto de vista de tecnologia. Temos 8 gerências departamentais. Eu vou fazer aqui um destaque à gerência departamental de estratégia, pessoas e inovação, que é uma área que, além de dar todo o suporte em termos de treinamento dessas novas tecnologias, a exemplo de analytics, né, a mineração de dados, né, e também dá todo o suporte em termos de tratamento de informação e até mesmo da prática da data analytics para dar suporte a todas as demais áreas de auditoria e inspeção. As 2 primeiras superintendências, que eu destaco aqui 4 áreas que têm agenda direcionada para os aspectos de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, começando pela gerência, as superintendências de banco e negócios. Essa superintendência, ela atua em todas as avaliações envolvendo a estrutura do próprio banco e também unidades no exterior. Eu destaco aqui a área de auditoria regulatória, uma área que foi criada em 2018, que tem como agenda principal avaliar todos os aspectos em que temos algum tipo de exigência regulatória para uma avaliação da auditoria, né? A exemplo das regulamentações que eu vou colocar mais à frente, em que tanto a CVM, o Banco Central, quanto a SUSEP requer avaliações da auditoria interna. Temos aqui uma segunda gerência departamental, que é a gerência do Grupo Segurador e Empresas Ligadas. Essa gerência é a gerência que eu lidero. Então, o foco são avaliações envolvendo os produtos das empresas do Grupo Segurador, empresas Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto RE, Bradesco Saúde e também outras empresas que fornecem produtos e serviços. A exemplo da Bradesco Consórcio, da Bradesco Financiamentos e também da questão de cartão de crédito. Partindo para a superintendência de rede de agência, essa superintendência ela atua basicamente nesses 2 grandes blocos que eu destaquei: a avaliação presencial da rede de agência. Então, nós temos um time de inspetores que realiza esses trabalhos presenciais na rede de agência. Agora, nesse momento de pandemia, evidentemente, é um outro cenário, tá? Mas temos todo esse time que avalia nessas agências, evidentemente, com todos os cuidados nesse momento que nós estamos vivendo agora. E temos uma outra gerência departamental que atua tanto nos aspectos de monitoramento IPLD, quanto nos aspectos de auditoria à distância. Eu vou comentar um pouco mais sobre essas agências. Destaco aqui a questão de monitoramento IPLD, foi uma área criada também em 2018, que tem como principal objetivo desafiar o modelo corporativo, né? Porque aqui, nesse nosso debate hoje, estamos abordando o papel da terceira linha de defesa, né? Mas também nós sabemos que as demais linhas de defesa, né, a primeira e a segunda, têm um papel importantíssimo nesse cenário, nesse desafio. Então, essa área de monitoramento, ela desafia o modelo corporativo, né, hoje de avaliação interna de risco. Então, toda vez que se identifica alguma tipologia, algum tipo de situação que possa agregar valor ao modelo corporativo, essa área ela tem essa interação direta e além de passar também subsídios para a área de inspeção presencial. Pode sequenciar, por favor. Então, aqui eu trago o arcabouço normativo, né, que traz, em especial, a questão da avaliação baseada em risco. Tá? Eu trago aqui tanto o Banco Central quanto o CVM e SUSEP, com as regulamentações. O Banco Central, com a circular 13978, que o Silveira vai comentar sobre ela aqui nesse painel. Trago aqui também a Carta Circular 4001, que é uma carta circular bastante rica, independente do segmento que a sua empresa atue, né? Eu sei que aqui nesse painel, nesse evento, temos representantes de vários tipos de negócio e de segmentos. Então, assim, é muito rica, com vários insights, com várias tipologias, né? Com informação suficiente, tanto para uma primeira linha de defesa, quanto a segunda e terceira, estruturar um bom processo de avaliação de possíveis situações atípicas. A CVM, com a Instrução 617, né, ela traz a regulamentação também alinhada a essa recomendação do GAFI
de adotar abordagem baseada em risco, aqui voltada mais à questão do mercado de capitais, né, ao mercado de títulos e valores imobiliários. E a SUSEP também acompanhando essa recomendação do Gavi com a circular 612 de 2020, teve uma alteração aqui pela circular 622, que, dentre outras situações, ela traz uma questão do início, né, de vigência dessa norma, que vai ser a partir de maio de 21. E também aqui eu trago, a título de informação, evidentemente, a Lei 9613, né, a lei que traz a questão dos crimes de prevenção à lavagem de dinheiro, a 12683, que veio a fazer algumas alterações, a principal que eu destaco para vocês é a questão da extinção, né, do rol dos crimes antecedentes, né, em que essa alteração traz a questão da infração penal, né, ou seja, todo tipo de situação, né, que tenha como fim ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição de bens, direitos ou valores mobiliários, né, decorrentes de infração penal, né, então ela passa a ser caracterizado como lavagem de dinheiro. O que é infração penal, né? É qualquer conduta proibida em lei, né, passível de aplicação de pena, né? Aqui a Lei 13.260, que ela tipifica, né, regulamenta no Brasil a questão do terrorismo, e a 13.810, que traz a questão das sanções, né, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Então, esse aqui são o arcabouço, digamos assim, externo, né, com relação à regulamentação. Também, só fechando um pouco do ponto anterior, temos dentro da nossa organização uma série de normativos internos, né, que, além de estarem alinhados a esses normativos que eu acabei de falar externos, também nos trazem até mais outras responsabilidades. A exemplo do Código de Ética, exemplo de política de conheça seu cliente, conheça seu administrador, conheça seu funcionário, conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor. Tudo isso está previsto nas regulamentações citadas anteriormente. Partindo agora para nossas abordagens, né? Então aqui eu trago 3 grandes blocos: a abordagem na rede de agência, abordagem de auditoria das empresas ligadas, aquelas que prestam que fornecem produtos e serviços, e a abordagem da auditoria das áreas financeiras e também das unidades no exterior. Percebam que as abordagens elas se assemelham em termos de escopo, né? A questão de conhecer seu cliente, a questão de atualização cadastral, identificação dos clientes, a questão do beneficiário final, né? A existência de políticas e normas que regulamentem o processo, cada um desses processos, a qualidade e tempestividade das comunicações ao COAF, assim, quando identificar algum tipo de situação atípica. Um ponto bastante comentado pela colega do Nubank, né, Mariana, é a questão do treinamento, né? Então, assim, o treinamento ele é imprescindível, né? A capacitação dos nossos profissionais, né? A exemplo da própria certificação CAMS, né? Que dá tem todo um arcabouço preparatório aí para o profissional. Nós temos na nossa organização dezenas de profissionais com esse tipo de certificação, tanto para os profissionais atuantes dentro, digamos, no ambiente nacional, quanto no ambiente internacional. Aqui também eu destaco a questão da metodologia de avaliação de riscos, né, que essa metodologia ela tem que ser formalizada, aprovada nas instâncias competentes, né, e também passa a ser também arcabouço de nossa avaliação. Pode seguir para o próximo slide. Agora aqui eu vou começar a falar um pouco mais sobre aqueles blocos, né, de atuação do nosso departamento de auditoria e inspeção. A área de monitoramento, como eu comentei, que foi uma área criada em 2018, né, com o objetivo de desafiar o modelo corporativo da segunda linha de defesa, né, de desafiar o modelo de avaliação de risco, dando insights tempestivos para que esse modelo possa ser aprimorado, né? E aí essa metodologia ela é baseada em identificação de tipologias e eventos, né? E aí, caso seja identificado algum tipo de situação que possa ser uma tipicidade, isso é feito uma avaliação pelo time
desse time de monitoramento e é passado insights para a nossa área de responsável corporativo dentro da nossa organização. Se essa área se vale de modelos estatísticos, como aqui foi comentado também, Big Data, né, o Data Driving, né, ou seja, o uso da mineração de dados, usando peso, variáveis e indicadores, olhando não mais amostras, mas olhando também todo o escopo de operações. Aqui eu trago alguns exemplos, não exaustivos, aí, em termos para compartilhar, a questão de concentração de portadores para transações em espécie, né, tanto saque como depósito, né, movimentações financeiras em espécie, evidentemente, discrepâncias entre o ramo de atividade e a capacidade econômica, tá? E a questão do fracionamento, né? Fracionamento tanto de saque quanto depósito, visando aí burlar os limites regulatórios de comunicação. Pode passar para o próximo slide, por favor. Que eu trago a segunda área, né, que também está dentro do escopo da área de inspetoria, né, que é a auditoria à distância, né? E aí aqui a gente traz o projeto Em Dia, né, que significa a evolução do modelo, direcionadores e indicadores das inspeções das agências. Então, essa área, ela vem com um forte objetivo de tempestividade por meio de indicadores preditivos, né? Indicadores preditivos que avaliam de acordo com o porte da agência, de acordo com o risco da agência. Nós temos indicadores que identificam qual que é a agência que tem maior risco de PLD. E aí, com base nesses indicadores, são realizadas avaliações, tá? Essas avaliações são encaminhadas para os inspetores que atuam presencialmente nas agências para colher essas manifestações desses administradores, verificar também toda a questão de acompanhamento desses clientes em termos de cadastro, em termos de conheça seu cliente. Então, essa área ela faz toda essa avaliação à distância e tem essa interação com a inspeção de rede de agência. Pode sequenciar, por favor. Aqui eu trago a questão uma das avaliações que são realizadas tanto pela essa área de auditoria de distância, como também com os inspetores que estão atuando presencialmente nas agências, é com relação à avaliação de acordo com o porte da agência, né? Transações em espécie, como eu comentei, como que está a questão das avaliações dos nossos gestores em termos de possíveis movimentações atípicas, né? E o inspetor que realiza também esses trabalhos presenciais, embora ele possa chegar com algum outro foco, por exemplo, um foco em questões de crédito, ele sempre vai visitar em suas avaliações qual que é o risco de PLD daquela agência, independente da área de auditoria à distância ter enviado algum tipo de insight ou não, esses inspetores também passam pela questão de prevenção à lavagem de dinheiro, visando identificar algum tipo de situação e se antecipar algum tipo de risco que possa envolver aí as nossas mais de 3.000 agências. Pode sequenciar, por favor. Entrando agora para a questão de auditoria, né? Aqui eu trago alguns insights, algumas situações que fazem parte do nosso arcabouço de avaliação. Como eu comentei, uma agenda que verifica todas as questões de produtos, consórcio, cartões, previdência, seguros, a questão da capitalização, né? Alguns desses insights estão na própria carta circular 4001 do Banco Central, né? Ele já traz algumas tipologias que podem acontecer. Aqui eu trago alguns destaques, né? A questão de resgate de plano de previdência para beneficiários no exterior, né? Concentração de contratação de seguros, né? Mesmo você vendo que muitas vezes o proponente ele não está preocupado com o valor que está pagando, então isso aí o valor do seguro, então isso aí entra também na nossa avaliação. Avaliação interna de risco, né? Como que o produto está sendo qualificado em termos de risco, conforme exige a regulamentação. Questão de identificação do beneficiário final.
cotas de consórcio, consorciados com bastante cota de consórcio, questão de transferência de titulares, né? Portabilidade de previdência, então acompanhar algum tipo de comportamento atípico em termos de plano de previdências que vem de uma instituição para outra, e depois aí já vem um pedido de portabilidade voltando. Então, isso daí também a gente observa nas nossas avaliações. Cartão de crédito com saldo credor é um outro insight que eu passo para vocês, né? E aí a gente entra também na questão de o quão está eficiente da primeira linha de defesa em termos de qualidade e assertividade dessas análises, tempestividade das comunicações. Então vejam que o desafio é muito grande, não só para a terceira linha de defesa, né, mas também para as demais linhas de defesa da organização. Pode sequenciar, por favor. Aqui eu trago agora a avaliação envolvendo áreas financeiras e unidades do exterior. Essa responsabilidade ela passa pela área regulatória, que eu comentei quando eu estava falando lá da estrutura da auditoria, né? Então, essa área ela avalia tanto o processo do nosso gestor corporativo, né, que é responsável pela avaliação interna de risco. Então, essa área ela avalia o quão o nosso gestor corporativo está em conformidade com o que está sendo exigido hoje, a exemplo da circular 3978 do Banco Central. Então, ele tem essa área tem essa agenda. Nós verificamos as metodologias, as políticas, como que está, como que se chega na avaliação dos riscos, tanto dos produtos, das operações, né, o rating final, essa qualificação, a questão da gestão corporativa, de como está se tratando o beneficiário final, né, as análises, os controles internos. A gente também acaba verificando o papel da segunda linha de defesa também nesse sentido de avaliação dos riscos de PLD. Aqui também entra não só a avaliação dos segmentos que eu estou comentando aqui, private, corporate, mas também a questão da gestão de recursos, gestão e administração de recursos de terceiro, os fundos de investimentos, as corretoras de títulos e valores imobiliários. Então, percebam que o banco tradicional, ele acaba percorrendo por toda aquela regulamentação que eu comentei de entrada, né? Então, passa por CVM, SUSEP, Banco Central, né? Então, assim, um escopo bastante amplo. Por isso que nós temos essas várias frentes no nosso departamento de auditoria e inspeção. Pode, Nossa, né? E aí, com isso, assim, de maneira bem objetiva, haja visto que o nosso tempo ele é bem curto, né? Então, esse é o nosso arcabouço não exaustivo de como que a gente no Departamento de Auditoria e Inspetoria Geral do Banco Bradesco atua em termos de avaliação do risco de PLD e PLD-FT dentro da organização, lembrando que também nós temos com bastante importância, né, e agenda as demais linhas de defesa que juntos, né, dão todo o suporte e arcabouço para que a organização esteja em conformidade aí com as regulamentações. Está aqui o meu contato, para quem quiser ir fazer essa conexão e aí fazer perguntas ou trocar algum tipo de informação aí no dia a dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e aguardamos aí a sessão das perguntas. Obrigado. Adriano, muito obrigado. Muito interessante. É um mundo aí, né, de preocupações, de pontos que um banco como o Bradesco, né, grande, precisa se preocupar e levar em consideração para fazer essa abordagem de risco, né? Então, obrigado pela colaboração e essa visão aí que foi bastante interessante. Só mais uma informação, Alberto, que eu não comentei, a nossa estrutura conta hoje com em torno de 400 profissionais, tá? Tanto de auditoria quanto de inspeção, em torno de 150 profissionais na auditoria, né? E 250 profissionais na inspeção da rede de agências. Tá? Então, o nosso time, contando com um time também de back-office e suporte, são em torno de 450 profissionais no departamento de auditoria e inspeção. Tá? Legal, muito obrigado. E eu gostaria de, com esses comentários do Adriano,
ouvir também agora um pouquinho do Silveira, né? O Silveira, que está no Banco Central, acompanhou todo o desenvolvimento dessa nova regulação. Também tem aí o Banco Central peso da revisão do GAFI, né? Que está por vir. Então, eu queria entender um pouquinho, Silveira, quais são as expectativas, né, hoje do Banco Central, mais especificamente, né, acho que está claro, bastante claro aí para todo o mercado, mas mais especificamente para a função de auditoria interna, né? Hoje a Mariana colocou um pouco na apresentação dela dos pilares, né? Que a auditoria é um grande pilar. Vimos aí como a importância que o Bradesco dá ao tamanho do time aí envolvido para cobrir todos esses riscos. Então, neste novo cenário, né, principalmente a abordagem baseada em risco, como que você vê o papel da auditoria, como que o Banco Central espera que a auditoria atue? Muito obrigado, Alberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ACAMS, a pessoa do Alberto Alfonso, pelo convite para participar desse evento. A gente no Banco Central e nós, particularmente no Departamento de Supervisão de Conduta, temos em elevadíssima conta a CANS e nós procuramos aproveitar todas as oportunidades de interlocução com o mercado, e essa daqui, sem dúvida, é uma daquelas espetaculares. A gente tem uma audiência muito grande, muito qualificada aqui. Gostaria de parabenizar a Mariana e o Adriano pelas excelentes apresentações, que fizeram uma abordagem bastante interessante e muito completa sobre o tema, né? E vou procurar não aborrecê-los muito com detalhes da norma. A ideia aqui é a gente ter uma conversa bem, vamos dizer, direta e bem conectada com o dia a dia, né? Então, foi mencionado pelo Alberto e também pelos outros palestrantes a questão de que nós teremos em breve a avaliação do GAFI. O FATF GAFI vem avaliar a nossa aplicação ou a nossa aderência às recomendações internacionais, né? E esse é um tema bastante interessante, porque a avaliação não é do Banco Central, não é do COAF, não é das instituições financeiras. O FATF GAFI vem avaliar o Brasil, né? E cada um de nós tem um papel nesse processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E cada um e essa avaliação, então, ela permeia não só os órgãos públicos que estão envolvidos na regulamentação e na fiscalização dessa área, como também o setor privado, né? Então, a gente fica bastante satisfeito de ver o desenvolvimento que tem ocorrido no tema PLD de forma geral dentro do sistema financeiro, que é aquele que a gente tem a responsabilidade de supervisionar, né? Na esteira disso, a gente pode começar com preliminares, né? Como a gente está aqui para falar de auditoria e temos uma audiência muito grande de auditores, eu vou me permitir iniciar retomando alguns pontos que foram mencionados já pela Mariana, pelo Adriano, que é a importância da auditoria e o que é esperado da auditoria de uma forma mais abrangente, né? Quer dizer, para todos os assuntos, não só para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Tem um primeiro aspecto que eu costumo chamar de estatura organizacional, que é uma combinação da estrutura com o posicionamento no organograma, né? O posicionamento ele é bastante inflexível, eu diria, porque ele é até normatizado, né? A questão de que a auditoria tem que ser vinculada ao conselho quando ele existe, senão a diretoria da instituição.
Mas a estrutura é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, ela precisa ser proporcional e suficiente para dar conta do trabalho. E aí a gente vai falar um pouquinho para frente de que trabalho é esse que ela tem que dar conta de uma forma genérica. Né? Outro aspecto muito importante que também já foi levantado é a questão da independência. E essa questão vem permeando discussões há bastante tempo, particularmente depois da edição da Circular 3978, lá em janeiro de 2020. Nós temos, não só eu, como diversos colegas do Banco Central, participado de muitos eventos tratando da nova norma. E uma das perguntas que às vezes surge, possivelmente por colegas ou profissionais que não estão muito afetos, bom, mas a auditoria interna pode fazer avaliação de efetividade? E a resposta recorrente é não. É claro que ela não pode fazer, porque ela vai ter que auditar. Então, se ela vai ter que auditar, ela não pode fazer. E esse é a regra básica da independência, né? Então, eu acho que o fato de já terem sido comentadas essas questões de independência já tira um pouquinho da necessidade da gente entrar muito nesse detalhe. Né? E outra coisa que também já permeou é a questão da qualificação. Quer dizer, numa estrutura de auditoria, é necessário que existam pessoas preparadas para fazer a auditoria dos diferentes assuntos. E é impossível que todos sejam preparados para fazer tudo, porque, naturalmente, a nossa regulamentação ela é muito extensa e os riscos que estão aqui as instituições estão expostas são muito diversificados. É muito difícil você ter alguém especialista em tudo. Então, é de se esperar que, numa estrutura de auditoria, haja uma quantidade ou uma parcela dos profissionais que tenha uma especialização maior na área de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, acho que essas seriam umas questões bem preliminares e que eu não vou me demorar, porque já são bem conhecidas. Né? Falando um pouquinho sobre as normas, só um pouquinho, não vou me alongar muito. Tá? Além da Lei 9.613 e da regulamentação para o sistema financeiro na Circular 3978 e CAD Circular 4001, a gente tem também, já surgiu também na apresentação do Adriano, a questão da Lei 13.810, que também é regulamentada no Banco Central, atualmente pela Resolução BCB 44, que sucedeu lá a Circular 3942, e que fala da questão da indisponibilidade de bens de pessoas sancionadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né? Então, são leis separadas, normas separadas, mas assuntos afins, porque nós estamos falando aqui de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Né? É natural que uma é muito abrangente, né? Toda a 3978 e a parte de estrutura e governança de prevenção à lavagem de dinheiro ela é muito mais ampla, mas a questão da indisponibilidade de bens de pessoas sancionadas ela também é crucial, né? E também se desdobra em muitos processos dentro das instituições. Muito bem. Falando ainda agora um pouco mais especificamente sobre a 3978, eu gosto sempre de lembrar que ela é fruto de uma ampla discussão que ocorreu durante mais de um ano no país, desde que a audiência pública foi colocada pelo Banco Central lá no começo de 2019. Então, nós tivemos muitas contribuições nesse período. A nossa área de regulação trabalhou muito em trazer tudo isso para a norma ficar a melhor possível. Nós, da supervisão de conduta, colaboramos nesse processo. Né? Então,
certo que a responsabilidade por produzir a norma é da área de regulação, mas a gente, dentro do Banco Central, tem essa integração, essa interlocução e essa oportunidade de levar considerações sobre tudo aquilo que a gente vê no mundo prático quando a gente está tratando de fazer a supervisão do sistema financeiro. E nessas discussões da 3978 e da grande novidade, outra coisa que é importante a gente pontuar é que a 3978 traz muitas novidades, mas nem tudo na 3978 é novidade, né? A avaliação interna de risco e a avaliação de efetividade, sim, são novidades. Não estavam no nosso contexto regulatório antes e agora estão. Mas grande parte daquilo que foi reorganizado e muitas vezes foi transposto para uma redação mais clara, do ponto de vista de conhecer seu cliente, de regime de operações e do processo de monitoramento, seleção, análise e comunicação de operações, já era presente na regulamentação anterior, né? Então, não é tudo que está na regulamentação de PLD que é novo. Algumas partes delas são novas, né? Os próprios prazos, né, de comunicação, que agora se tornaram mais objetivos, com 45 dias para sinalização e mais 45 para análise, antes, não quer dizer que antes a instituição poderia demorar o quanto quisesse para fazer uma comunicação, para fazer uma análise, mas que a gente tinha que ter vamos dizer assim, uma interpretação, um esforço de interpretação maior da regulamentação quando se falava em tempestividade de operações. E agora não, agora a gente tem um parâmetro objetivo dentro da norma. Isso, de fato, é um aperfeiçoamento, mas não é uma novidade. Achar que a comunicação tempestiva para o COAF é alguma coisa de novo. E isso, quando a gente fala do prazo de 45 dias, né, da realização da operação, até que ela seja sinalizada, né, como suspeita, e mais 45 dias para que seja feita a análise e seja feita a comunicação ao COAF, esse é o worst case, né? Quer dizer, o normal ou a média vai ter que ser muito menor do que isso. Porque naquele caso em que for mais difícil de detectar, portanto, precisou de um período para detectar que precisava sinalizar. E era um caso extremamente complexo, dos mais complexos, então levou mais 45 dias para conseguir juntar todas as informações, fazer a análise e preparar uma boa comunicação para o COAF. Esse é o limite para os casos mais complexos. A média certamente vai ter que ser muito menor do que essa. Bom, então, em termos assim mais gerais sobre a norma, a gente fica por aqui. Vamos entrar um pouquinho mais na questão de auditoria, né? Eu acho que o que eu vou dizer aqui foi coberto nas apresentações da Mariana e do Adriano, nos formatos que isso ganha dentro de cada instituição, né? Dentro do Nubank ou dentro do Bradesco. E eu vou falar, então, de uma forma um pouquinho mais genérica aqui, afinal de contas, sobre as expectativas que nós temos na supervisão quando vamos fazer a supervisão de uma instituição, as expectativas que nós temos em relação à auditoria interna. A primeira delas é que, do ponto de vista de auditoria, a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo deve ser considerado como um macroprocesso e um macroprocesso crítico dentro de uma escala de criticidade numa instituição financeira, certo? E essa visão de macroprocesso ela é muito importante, porque muitas das atividades que são importantes do ponto de vista de PLDFT não acontecem na área de PLDFT, né? Então, não se trata de fazer auditoria da área de PLDFT, se trata de fazer auditoria do processo de PLDFT.
E aí a gente pode começar tratando da questão de conheça seu cliente, né? Que a gente tem todos os detalhes lá na norma sobre a identificação e a qualificação, que já foram comentados aqui, tem detalhes mais específicos sobre identificação de beneficiário final de pessoa jurídica, de pessoas expostas politicamente. Mas o que acontece? Quando eu falo do processo de conheça seu cliente, que é um subprocesso de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, é um dos pilares de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, existem muitas áreas envolvidas no processo de conheça seu cliente. Por quê? Não é a área de PLD que vai lá conhecer o cliente. Quem vai lá conhecer o cliente é a área de negócios, né? Não é a área de PLD, muitas vezes, que é responsável pelo registro, pelo cadastro e pela atualização do cadastro daquele cliente. Muitas vezes existe uma área de cadastro, uma diretoria de cadastro, uma estrutura separada só para cuidar de cadastro. Então, no processo de PLD, essas áreas precisam ser consideradas, e não só as áreas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Esse eu acho que é um dos pontos fundamentais para a gente colocar aqui, e eu acho que a grande diferença é essa, encarar a PLDFT como uma área ou como um processo. Não dá para encarar como uma área, tem que encarar como um processo, para poder abarcar tudo aquilo que é importante dentro desse processo, né? Então, falando de conhecer seu cliente, a gente tem a área de cadastro, a própria área de TI e as áreas de negócio envolvidas certamente nesse processo e precisam estar sujeitas à auditoria. O outro grande pilar de PLDFT é o registro das operações. E aí, quando a gente fala de registro das operações, normalmente existem múltiplas áreas e múltiplos sistemas envolvidos nisso, né? E a integridade desse registro, a adequação da origem, do registro da origem do destino dos recursos, né? Identificação de portadores de recursos em espécie e outros detalhes que são importantíssimos para o processo de monitoramento, muitas vezes não estão na área de PLD, eles estão lá nos sistemas legados, nas áreas de negócio e, de novo, com responsabilidades importantes também nas áreas de tecnologia da informação. Passamos, então, para a questão de monitoramento e seleção. Se eu tenho um bom conheça seu cliente, um cadastro adequado e o registro das operações adequado, a gente vem para a parte de monitoramento e seleção. E aí tem grandes desafios também, que uma é a questão da completude, né, de se consolidar as informações que vêm de diferentes fontes dentro da instituição, e a integralidade desse monitoramento. Quer dizer, eu preciso monitorar as operações de um cliente. Eu preciso... o parâmetro que eu tenho para monitorar operações é se elas são compatíveis ou não com o cliente. E aí fica muito difícil de fazer isso de forma fragmentada, por produto, por exemplo. Em algum momento, as informações precisam ser integradas para que o processo de monitoramento, o sistema que faz o monitoramento, tenha condições de enxergar a integralidade do que aquele cliente faz de negócio com a instituição e poder checar isso vis-à-vis com a qualificação desse cliente, né? Então, esse é um outro ponto importante que torna bastante complexo o processo de PLD e, consequentemente, a auditoria desse processo. Naturalmente, é esperado da auditoria que ela desafie esse processo, né? Não só cheque se aquilo que foi proposto para ser feito está sendo feito, mas se aquilo que foi proposto para ser feito é adequado e suficiente, né? E uma das formas de testar isso em PLDFT é desafiar cenários, né? Hoje,
não é muito difícil falar em PLDFT sem o uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação, incluindo inteligência artificial nas suas diversas formas, né? Nos seus diversos, nas suas diversas ferramentas, né? Então, as áreas de PLD certamente usam, né? Isso não pode ser uma caixa preta, porque a auditoria tem que auditar, mas é uma boa prática também a auditoria fazer os seus cenários e fazer os seus testes para desafiar se os cenários que estão sendo usados na área de PLDFT são suficientes. Então, também é uma prática bem interessante, né? Aí a gente vem para a parte de análise e comunicação das operações suspeitas, né? Não só das suspeitas, como das automáticas, né? Aquelas que são em espécie acima de determinado valor. Essa parte é uma questão mais de integridade, mas também tem o problema de cenários de burla, né? Que precisam ser adequadamente endereçados e identificados. Mas a gente tem aí um processo importante, normalmente na área de PLDFT, que é o de análise, né? E é muito importante que a auditoria audite esse processo também de análise de sinalizações para a definição de comunicação ou não. A gente tem uma tendência muito forte no mercado de centralização dessas análises na área de PLD, né? Hoje está cada vez mais raro a gente encontrar alguém que ainda usa algum processo híbrido ou descentralizado de fazer esse tipo de análise, até porque é necessário uma certa expertise para se fazer essa análise, que é difícil de você desenvolver nas áreas que não sejam a própria área de PLD. Mas esse também é um processo que precisa estar sujeito à auditoria, né? Muito bem. Eu acho que tem mais duas questões importantes que eu gostaria ainda de mencionar antes de finalizar, né? O primeiro é que a auditoria, como terceira linha de defesa, precisa se certificar de que a segunda linha de defesa está fazendo o papel dela. E existe, historicamente, uma confusão muito grande sobre a área de PLD, né? Como ela nasceu lá no comecinho da década de 2000 como a área de compliance, né, antes dela se tornar a área de PLD que é hoje, muita gente considera, olha, PLD é a segunda linha de defesa. Opa! Mas vejamos, a área de PLD tem processos que eu classifico como típicos de primeira linha, que são processos que ela não está revisando, são processos próprios dela, principalmente esse de análise e comunicação, produção de cenários. Então, essas atividades elas precisam estar sujeitas também à segunda linha de defesa, né? E a auditoria, como terceira linha de defesa, é também responsável por apontar se isso não estiver ocorrendo de forma adequada, isto é, se a segunda linha de defesa, controles internos, não estiver fazendo um trabalho adequado sobre a área de PLD ou achar que não tem que fazer um trabalho sobre a área de PLD, né? Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante e, como eu disse para vocês, eu procurei ser um pouquinho mais conceitual e menos preso aqui à letra da regulamentação para a gente ter essa conversa mais descontraída. Espero ter atingido aí a expectativa de vocês e fico à disposição agora para a sessão de perguntas. Muito obrigado. Silveira, muito obrigado. Eu acho que você passou por quase todos os temas, né? Inclusive com exemplos, e para mim foi bastante interessante ouvir essa questão das 3 linhas de defesa, e isso é uma discussão, pelo menos na instituição que eu trabalho, é bastante forte, né? O papel das 3 linhas de defesa.
você coloca, né, não é a área de PLD, né, é o gerente de relacionamento que conhece o cliente primeiro, né? Tá ali a área de PLD como segunda linha, suportando os processos, etc. Outro ponto que eu acho que é importante destacar no seu comentário é o desafio, né? Eu acho que o papel da auditoria interna é também de desafiar esses cenários, né? E esse desafio, eu entendo essa visão de risco, né? E trazer essa abordagem de risco. Então, unido um pouquinho até do que o Adriano e a Mariana comentaram, o tipo de produto, o tipo de tecnologia que você utiliza, como são os processos do seu banco. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, e esse desafio vai um pouquinho além do que a gente via em outras abordagens, porque não é um checklist, né? O auditor vai ter que realmente pensar se aquilo ali é suficiente, se tem outros riscos que não estão sendo cobertos, e não somente ir linha a linha da regulação e fazer o checklist. A gente faz, não faz. Então, acho que isso é muito interessante e traz essa participação muito mais de valor agregado para a auditoria interna, né? E outro ponto, o último ponto que eu gostaria de destacar é esse link, né, entre as transações e o perfil do cliente, né? Eu concordo com você que isso demanda bastante tecnologia, né? Porque tem que estar de acordo com o perfil do cliente as transações que eles fazem, né? E hoje a gente tem que ter um KYC muito bem estruturado, muito bom, para garantir que a gente consiga, no monitoramento, fazer esse link e falar, olha, isso aqui está de acordo com o que o cliente pode fazer ou com o perfil dele, né? É compatível com o perfil financeiro ou do que ele realmente faz, né? As transações que ele faz no dia a dia dele, né? da operação dele. E nós temos algumas perguntas aqui, já aproveitando que está com a palavra com Silveira. O primeiro ponto aqui: qual a expectativa do Bacen referente à avaliação dos planos de ação que são objetos do relatório de efetividade? Aquele que falava, olha, você tem que apresentar até 30 de julho do ano seguinte da data base do relatório, que está no artigo 62. Ok, obrigado. A pergunta é bastante interessante, pertinente. E a gente vem para o seguinte cenário. Uma avaliação de efetividade que traga fragilidades endereçadas por plano de ação tem dois aspectos, né? E dá até para fazer um paralelo com apontamentos de auditoria interna, né? Por quê? A auditoria interna, sim, aponta, assim como no processo de avaliação de efetividade vão existir apontamentos, e a questão é: o plano de ação é suficiente ou não é suficiente? Ele é efetivo ou não é efetivo? Esse juízo de valor sobre planos de ação, ele é muito importante para que as coisas não se arrastem, né? Porque se eu tenho um plano de ação não tão adequado como deveria, a possibilidade desse plano não ser efetivo, eu ter que voltar ao ponto que foi indicado novamente, fica muito grande, né? Então, embora a auditoria não deva nunca especificar o que deve ser feito, naturalmente, ela está sempre na posição de criticar aquilo que foi proposto. Então, eu acho que essa visão crítica dos planos de ação logo de partida, ela é fundamental. Sem dúvida. Acho que algumas organizações trabalham aí com aqueles self-identify findings, né? O finding auto-levantado, né? O ponto de auditoria auto-levantado, e eu acho que vai bem de encontro nessa questão. Uma pergunta para a Mariana: abordagem baseada em risco. Como aplicar uma abordagem baseada em risco e garantir que os pilares fundamentais sejam avaliados? Os pilares, até que você comenta na sua apresentação, KYC, né, o monitoramento, a amostra e por aí vai. Beleza, eu acho que o primeiro ponto é ter muita clareza em relação ao perfil da instituição. Então,
essa avaliação de risco, ela vai ser de cada instituição financeira. Não adianta a gente nem tentar comparar, por exemplo, uma instituição, como a gente tem duas instituições aqui apresentando, o Nubank e o Bradesco. Muito provavelmente, as nossas avaliações de risco são muito diferentes, são bem distintas, apesar de serem duas organizações aí que têm produtos de varejo. Mas o que tem que ter, né? O que a gente precisa pensar? Primeiro, esse escrutínio de qual é o perfil da instituição. Então, qual é o tipo de instituição que a gente está lidando. Segundo, ter bastante clareza em relação a cliente. Então, eu tenho que ter uma dimensão de risco, né, de cliente. Isso tem que estar ali documentado, formalizado na avaliação de risco. Tem um outro componente que é a área geográfica. Então, a gente fala aqui, por exemplo, para o Nubank, isso não faz tanto sentido, mas, por exemplo, tem instituições que têm grande presença em áreas de fronteira. Então, a gente tem ali essa questão do posicionamento geográfico, uma instituição que tenha também presença em outros países. A gente ainda está engatinhando, mas eu sei que tem instituições no Brasil que são maiores, já têm presenças geográficas, né, fora do Brasil, por exemplo. Tem a dimensão de produto, então ter um catálogo de produtos que seja atualizado e no qual você também dimensione o risco de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, produto a produto. Depois vem serviço e tecnologia utilizada, que é algo que, de novo, a gente precisa estar sempre muito atento se as pessoas que estão ali envolvidas na elaboração dessa avaliação de risco consideraram o uso de novas tecnologias para entregar produtos que eu já tinha no meu portfólio, produto que eu já tinha na minha prateleira, mas que eu uso hoje uma tecnologia totalmente diferente que pode estar expondo um flanco de risco que antes eu nem imaginava que poderia existir, né? Depois tem uma avaliação em relação à transação, então o tipo de transação e também canais, que é algo que eu não falei na minha apresentação, mas é importante a gente levar também em consideração. Qual é o canal que o cliente está utilizando para a realização dessas transações. Então, tudo isso tem que estar dentro dessa avaliação de risco, a proporcionalidade em relação ao tamanho, qual é o tipo de instituição que você está avaliando também vai fazer toda a diferença. E, mais uma vez, extremamente importante, lembra do Raim que eu coloquei lá na apresentação, se a gente não fizer bem a avaliação de risco, muito provavelmente a gente vai estar errando aí em todos os. Muito obrigado, Mariana. Só para a gente finalizar, uma perguntinha rapidinho também aqui para o Adriano, que está gerando bastante dúvida nos auditados, é a questão dos controles Conheça Seu Colaborador, que era requerido através da antiga circular e que aparentemente deixa de ser obrigatório em respeito ao aspecto de acompanhamento da situação socioeconômica. A dúvida: quais seriam os novos aspectos necessários de mitigação? Esses requerimentos mudam muito pensando em instituições de pagamentos, bancos, seguradoras. A pergunta é: esses requerimentos mudam muito pensando em instituições de pagamentos, bancos e seguradoras? Obrigado pela pergunta, Alberto. Eu vejo que a regulamentação ela mantém a questão da política de conheça seu funcionário, conheça seu colaborador, né? Evidentemente que a avaliação ela dentro dos limites permitidos, né, pela legislação e pelo contrato, né, de relação trabalhista, né? Então, assim, a gente mantém a política de acompanhamento, né, conforme os próprios insights que já são dados na própria regulamentação, né, você verificar a mudança de comportamento, né, em termos de próprias questões patrimoniais em relação, né, à capacidade econômica e financeira, né? Então, eu entendo que isso está mantido, inclusive a própria metodologia de avaliação de risco, ela prevê também essa questão que se avalie, né, a questão dos funcionários também, né? Claro, dentro, né, do que é permitido na legislação trabalhista, né, e do contrato de trabalho, né? Muito bom, obrigado.
Por uma questão de tempo, eu gostaria de agradecer mais uma vez Silveira, Mariana, Adriano, excelente. E eu encerro por aqui, agradecendo a participação de todos. Felícia ao ACAMS Chapter Brasil, e use os créditos desse webinar para renovar o seu certificado. Que tenha um bom dia, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, excelente dia a todos.